Aboruaboi a todos, Mujubá. Hoje eu tô vindo aqui, né, fazer um vídeo especial. Tô aqui com o meu dentista, né, ele é o Juliano. Ele faz parte do nosso grupo no Facebook, no WhatsApp também. Ele tá sempre ali participando, né. Prazer em te receber aqui, Juliano. Prazer é tudo meu. E ele é uma pessoa, né, que eu frequento já o consultório dele desde 2017, né, apesar que naquela época eu ia só às vezes, agora eu vou mais constantemente. E de 2017 até praticamente 2020, né, a gente nunca chegou a conversar. Sim, a gente nunca chegou a conversar sobre Ifá, sobre religião de matriz africana, sobre Sim. espiritualidade. A gente nunca tinha chegado a conversar nesse tipo de assunto. Então, eu frequentei lá, né? Por acaso a gente acabou conversando, Sim. né, nas nossas conversas durante os atendimentos, e aí eu fiquei sabendo que o Fernando é um babalaô, né? Ele começou a me explicar mais em relação à religião Ifá, que Sim. até então eu desconhecia, né? Por não acreditar em nada, ser ateu, ser cético, e para mim nada estava assim desenvolvido a questão da espiritualidade, né? Então, de uma forma assim inusitada pelo destino, eu cheguei a atendê-lo durante anos. 2017, né? Sem 4 anos sem saber praticamente, né? exatamente qual era a atividade dele. E aí, depois de um tempo, a gente foi criando amizade, né? Porque eu fazia os tratamentos que ele precisava. E, enfim, aí ele me mostrou o caminho que ele seguia. E, para mim, de uma certa forma, deu bastante resultado, funcionou em muitos problemas que eu estava enfrentando. Até hoje, todo dia, você tem problemas novos, né? E, de uma certa forma, eu vejo nisso uma ajuda espiritual, uma ajuda que melhora a questão emocional também, te dá mais força, te dá mais base, né? E até então eu simplesmente não acreditava em nada, eu era cético. Você acreditava mais nas questões materiais mesmo, né? Eu não acreditava na existência digamos assim, forças, energias, espíritos, tanto que pudesse ajudar a nós ou nos prejudicar. Então era totalmente assim cego para esse tipo de questão. Quanto tempo você foi ateu assim? Bom, até então eu fui criado em igreja católica quando era pequeno, Você né? falou. Fiz catequese, essas coisas, mas com o tempo você vai vendo todos aqueles escândalos da igreja, aquelas coisas que não contam para você, né? Que depois você fica sabendo. Por saber mesmo dos escândalos do Vaticano, as questões das guerras cruzadas, a questão do genocídio de indígena, a questão de apoiar a escravidão, aí você vai começando a desacreditar em relação à questão do que é muito pregado, né? Do que é pregado pelo catolicismo. Então eu já vi que aquilo, de uma certa forma, eu não via nenhuma situação, autenticidade, no caso. eu não conseguia me ver naquilo. E também eu não conseguia me ver no mundo dos evangélicos, porque eu não acreditava na questão da teoria da prosperidade. Eu achava tudo aquilo uma situação assim totalmente desviada do que seria uma real espiritualidade. E assim, de uma certa forma, eu comecei a negar tudo em relação à espiritualidade, à religião, essas coisas. Você ficou praticamente quase a vida toda ateu? Não digo a vida toda, mas pelo menos a metade da vida eu acredito que sim, né? Sim. E até então eu tive alguns problemas pessoais, eu cheguei a comentar com o Fernando, e a partir daí
Eu falei que eu era do culto. Sim, sim, justamente. E aí ele pegou e começou a me orientar, né? A gente fez algumas atividades, fez o Buri, fez o Opelé, Ebó, então, né? Pode falar também, não tem problema. Eu cheguei a comentar com ele depois de 4 anos, né, que a gente estava lá. Sim. Aí eu comentei com ele, mas ele não conhecia muito. Ele falou, olha, eu não conheço. Eu tenho muito o que aprender ainda, né? Não, aprender, todos nós aprendemos, né? A questão de, assim, para você era uma coisa nova que ele não conhecia, né? Sim. E eu achei muito autêntico dele, porque como eu falo, já falei em público isso várias vezes, eu gosto da autenticidade. Então, ele como estava numa situação de ateu, e dizia, olha, eu acredito nas coisas materiais, né? No que eu tô vendo. Eu acho autêntico do que aquela falsa santidade. Mas aí eu convidei ele a vir aqui, né? Que eu te falei, vamos lá. Ele teve uma, assim, até hoje, assim, vamos sem forçar muito. Eu acho que tudo tem seu tempo. E aos poucos, o Juliano, ele já tá vendo o mundo numa outra perspectiva. Eu nunca tinha até então frequentado nenhum terreiro de Umbanda, de Candomblé, de Quimbanda, até porque para mim era uma coisa que eu também não conhecia, e por também não conhecer, talvez eu tivesse um pouco de medo, né, de me envolver diretamente. Sim. Então era algo assim que eu ficava, digamos assim, até assustado assim, diante da possibilidade de um dia frequentar. Ou né? você conhecia o lado que o popular fala, que é o lado mais negativo. Justamente. Aquelas histórias, justamente, né? Pelo lado popular, que muitas vezes é falado. Falado das pessoas. Né? Aí isso te deixava com um certo medo, uma certa fobia, né? Então, de uma certa forma, eu nunca fui buscar esse tipo de linha de espiritualidade. Sim. Mas, por intermédio do Fernando, que por um acaso do destino a gente virou dentista e paciente, aí ele, de uma certa forma, me abriu as portas. Coisa que, sinceramente, eu mesmo nunca esperava. Porque da forma que eu falei, eu frequentava a igreja católica, fiz catequese, essas coisas, e também não me identificava com religião de evangélico, e também não me identificava com nenhuma religião de matriz africana. E ele me mostrou um caminho que até então era totalmente assim desconhecido. A existência da energia, porque foi a primeira coisa que eu cheguei a te falar. Sim, a questão da energia, né? Da questão da energia, porque a energia, foi o que a gente conversou, não depende de religião. Sim, a energia, ela é o que está em tudo. A partir da energia, você cria egrégoras, você tem entidades, orixás, né? Sim. Você tem todo um caminho espiritual. Foi isso que eu fui conversando com o meu dentista Juliano. E aos poucos ele foi se interessando, né? Sim, justamente. E, bom, esse aqui é o primeiro vídeo, tá? Nós vamos fazer uns 4 vídeos com o Juliano, tá? Axé.